Salve, rapaziada! Vamos falar um pouco sobre Flamengo nessa manhã de domingo aí? Galera, o Flamengo conseguiu a classificação aí, avançou a próxima fase do Campeonato Carioca. Que história é essa de quadrangular de rebaixamento que naga? Aqui é Flamengo, porra. O Flamengo conseguiu uma vitória muito expressante aí em cima do Sampaio Corrêa. Torceu por combinações de resultados, o que aconteceu, né? O Nova Iguaçu perdeu seu jogo para a Portuguesa e isso fez com que o Flamengo avançasse aí a próxima fase do Campeonato Carioca. A gente viu aí que o Flamengo jogou muita bola, mas, gente, o jogo de ontem, o Flamengo não fez mais do que a obrigação. O Flamengo agora tem que jogar um jogo bom agora pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória, para daí dar aquela sequência que a gente precisa, né? A gente vai enfrentar a cachorrada, vamos enfrentar o Botafogo aí, então o Flamengo precisa melhorar muito. Vamos falar um pouco sobre esse jogo, galera. Vamos falar também sobre a atualização do jogador do Sampaio Corrêa. Vamos falar de Alan no Corinthians. É isso mesmo, Alan pode ir pro Corinthians. Vamos falar também sobre Richarlison dividindo muitas opiniões aí entre torcedores, tá? Mas antes de começar, vamos falar sobre isso, sobre esse jogo. Peço para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aí, acionar o sino das notificações para na hora que eu postar um vídeo, a plataforma do YouTube notificar você ser o primeiro a ser notificado. Vamos que vamos, deixe seu like também aí, hype esse vídeo. Bom, galera, vamos começar o vídeo aí falando sobre contratações. O Flamengo não fez aí nenhuma movimentação ainda pelo Marcos Leonardo, tá? Já o Richarlison, é o seguinte, o Richarlison, ele já deu um ok pro Flamengo aí, falou que no meio do ano, se o Flamengo procurá-lo na janela de meio do ano, e ele tem um desejo, sim, de jogar no Flamengo, falou que a prioridade dele, caso volte para o Brasil, seria o Flamengo. Só que o que acontece é o seguinte, meus amigos, o Richarlison, ele divide opiniões aí entre o torcedor rubro-negro. Por quê? Porque o Richarlison, há muitos meses atrás aí, né, 1 ano, 2 anos atrás aí, ele falou muito sobre o Flamengo, foi em alguns questionamentos aí, ele criticando muito o Flamengo, e por isso a torcida do Flamengo está dividida aí sobre contratações e sobre a possível vinda do Richarlison. Lembrando que o Richarlison aí é um jogador caro, né, gente? Ele não tem aí jogado muito bem no Tottenham há muito tempo. É um jogador aí que vem sentindo muito com lesões aí, então a torcida fica muito dividida, tá, meus amigos? Mas eu quero saber de você, Richarlison ou Marcos Leonardo, quem você prefere para o Flamengo, tá? Bem, o Flamengo está classificado para as quartas de final do Campeonato Carioca e enfrentará o Botafogo. Os dois jogos aí, os dois clubes terá dias antes aí jogos pelo Campeonato Brasileiro, tá? Antes disso também terá jogos da Conmebol. O primeiro jogo do Flamengo aí, jogo da Recopa contra o Lanús, será um jogo antes, né? Desse jogo contra o Botafogo aí pelas quartas de final. O Flamengo joga contra o Lanús na quarta-feira, depois joga aí contra o Botafogo, ainda não tem data marcada, ninguém sabe se vai ser no sábado ou no domingo, tá, meus amigos? Então o Flamengo vai enfrentar o Botafogo aí, e o Botafogo também estreia na pré-Libertadores, né? Então os dois times aí, eles no meio dessas quartas de final de Campeonato Carioca, vai ter jogos da Conmebol. O Flamengo pela final da Recopa, que pode ser o primeiro título da temporada, e o Botafogo aí lutando por uma vaga aí na Libertadores, na fase de grupo. Lembrando que o Botafogo não pegou coisa fácil não, o Botafogo pegou o Nacional de Potosí, uma altitude de mais de 3.000
1.500 metros de altitude, então o Botafogo vai jogar fora de casa aí contra o time do Nacional de Potosí, depois decide em casa, tá, meus amigos? Bem, vamos mudar o assunto, vamos falar sobre o Alan, lembrando que o Flamengo se classificou com 7 pontos, a mesma pontuação, o Flamengo terminou com 7 pontos, o Nova Iguaçu perdeu, ficou com 5 e o Flamengo avançou, tá? Vamos falar sobre Alan no Corinthians, isso porque o Flamengo exige aí uma compensação financeira para emprestar Alan ao Corinthians, tá? O Alan que quer, o Flamengo busca aí um retorno pelo investimento que fez no Alan, né? E a verba para a reposição, já que Saul está lesionado, tá? O clube paulista tenta evitar o aporte financeiro, o que é ponto central do ajuste aí entre as partes aí. O desfecho é esperado para esta segunda-feira, tá? São Paulo, Santos e Vasco também desejam ter o Alan, porém o Flamengo faz essas exigências aí a qualquer time que quiser levar o Alan. Então o Flamengo vai liberar o Alan para qualquer time, mas tem que ter uma compensação financeira. O Vasco aí foi o time que teve muito mais próximo, né? Mas também não quer. O Vasco até topa pagar o salário do jogador, mas não quer pagar a compensação financeira. Assim fica fácil, né? Vamos falar sobre o jogador Alexandre do time do Sampaio Corrêa, isso porque o Sampaio Corrêa comunicou uma nota aí, dizendo que o atleta Alexandre foi atendido no hospital quinta dor, passando aí por tomografia computadorizada e eletrocardiograma, tá? Não foi constatada nenhuma lesão cardiológica e nenhuma neurológica. Ele se encontra na emergência e seguirá em observação por, no mínimo, 24 horas, aguardando aí a ressonância magnética e exame de sangue. O clube acompanha o atleta e atualizará nas próximas horas aí as condições clínicas assim que possível. Melhoras aí para o Alexandre, né, gente? A gente viu aí uma cena muito feia, né, nesse jogo aí. O Alexandre teve convulsão no meio do campo. Cara, na hora que teve essa convulsão, até saí, não quis nem ver, porque é triste mesmo. Melhoras para você, Alexandre. Estamos sempre juntos, meu amigo. Flamengo, qualquer time aí tem que se unir nessa hora aí, quando os atletas, eles passarem por essa situação, né, meus amigos? Felizmente aí, o nosso amigo Alexandre aí está muito bem aí. Se Deus quiser, ele vai permanecer ótimo e logo, logo vai ter alta, tá? Bem, meus amigos, Pedro aí, ele entrou aí para a galeria dos maiores artilheiros do Flamengo faz tempo, né? Só que o Pedrão, ele está caminhando para ser o maior artilheiro do Flamengo no século XXI, tá, meus amigos? O Gabigol lidera nesse ranking aí, com 161 gols. O Pedro é o segundo com 154 gols, com os 2 gols de ontem. Bruno Henrique tem 112 gols, Arrascaeta 99 gols e Renato Abreu fecha aí o top 5 aí com 72 gols. Então, Pedro, logo, logo ele vai aí superar a marca do Gabriel Barbosa. Faltam apenas 8 gols, né? 8 não, 7 gols aí pro Pedro igualar e 8 gols pro Pedro superar essa marca do Gabriel Barbosa. O Pedro que não vem fazendo uma boa temporada aí no começo, pelo menos, mas já tem aí uma assistência e 2 gols na conta dele já esse ano, tá? Bem, galera, o vídeo de hoje foi esse aí. A gente agora espera aí o desfecho da próxima semana. Vitória é o próximo duelo do Flamengo aí. E a gente vai falar muito sobre o Flamengo ainda até quarta-feira, o jogo pelo Campeonato Brasileiro, tá? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aí, seguir a página no Fla Nação. Tamo junto, um bom domingo a todos. Saudações rubro-negras.